A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa tarde a todos os internautas. Meu nome é Maria Simões. Vou falar novamente que alguns já me conhecem aqui na internet. E hoje eu vou estar gravando um vídeo falando de um assunto muito importante, que é a base, o sustentáculo da nossa afirmação categórica contra a prática do dízimo como ele está sendo feito hoje, né? Então nós vamos falar um pouco sobre a lei e a graça. E não há melhor livro do Evangelho para trazer para vocês do que o livro de Gálatas. Então vou estar lendo aqui o capítulo 3 do livro de Gálatas, a carta do nosso irmão Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, aos Gálatas, né? E diz assim, capítulo 3 do livro de Gálatas: Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Ponto. Eu li o versículo 1 e 2. Bom, essa pergunta é fantástica. E essa pergunta eu transmito a vocês todos que estão me ouvindo. Como vocês receberam o Espírito Santo? Se o receberam. Se o não receberam ainda, é importantíssimo que busquem receber. Foi pela prática da lei que vocês receberam? Ou pela fé naquilo que ouviste? O que foi que eles ouviram? Eles ouviram do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, a pregação falando sobre Cristo, sobre a salvação eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi pela prática da lei, né? Nós vivemos pela graça, que é o favor que nos é dado de Deus imerecidamente, porque nós não temos por nós mesmos merecimento nenhum de receber essa graça, que é a promessa da salvação eterna através da fé no Filho unigênito do Deus vivo, do Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então essa pergunta eu faço a vocês: como foi que vocês receberam o Espírito? Ora, se vocês não receberam o Espírito pela pregação da lei, pela prática da lei, por que então vocês continuam praticando a lei? Irmã, podem perguntar alguns, o que então vem a ser a lei? A lei ou Torá, né? É a mesma coisa. Tem esses dois nomes, mas é a mesma coisa. Foi criado, foi instituído por Deus, para o povo judeu, para o povo da antiga aliança. Por que foi instituída uma lei ou Torá para esse povo? Porque eles se tornaram pessoas transgressoras. Era necessário que houvesse um conjunto de leis que coibisse ou minimizasse as ações terríveis que eles começaram a praticar contra o Pai, contra tudo que o Pai disse que não fizessem. Idolatria aos deuses estranhos e pagãos. Eles começaram a absorver cultura pagã e, portanto, junto com a sua cultura pagã, que veio através de matrimônios, homens com mulheres de outras tribos, outras nações pagãs, começaram a praticar isso, adorando os seus deuses, criando imagens e idolatrando essas imagens, queimando incensos, fazendo sacrifícios muitas e muitas vezes humanos a esses deuses, ou seja, transgredindo os mandamentos que o Senhor, nosso Pai, deu a eles. Portanto, eles eram um povo transgressor e rebelde, e por isso foi feita a lei. Isso eu digo, e digo mais, Jesus Cristo nunca esteve sob debaixo da lei, porque ele nunca foi transgressor.
Se a lei foi feita para os transgressores, como é que Jesus podia estar debaixo da lei, se ele nunca transgrediu? Então, por que que muitos cristãos hoje, crentes, né, se dizendo crentes, se dizendo cristãos, se achando até porque aprenderam errado, persistem em praticar a lei? E o que é que tem nessa lei ao Torá? A prática dos sacrifícios, a prática da guarda do sábado, a prática do dízimo, tudo isso está na lei ou na Torá. E que Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo pela prática da lei ou pela pregação da fé em Cristo Jesus? E eu faço essa pergunta a vocês. Parem, orem, meditem e respondam. Porque se vocês acham que receberam o Espírito Santo pela prática da lei, ou seja, pelo que é ensinado nas denominações evangélicas, que eles se baseiam muito mais nos textos da Antiga Aliança do que nos textos da Nova Aliança, que é o Evangelho, e as profecias que estão nas Escrituras, né? Então você não recebeu o Espírito Santo nenhum, porque o Espírito Santo é dado mediante a fé. A fé. A pregação da fé e da salvação em Cristo Jesus. Nada a ver com a lei. Continuando o texto. Estais tão enlouquecidos assim, olha só como é que Paulo fala com os Gálatas, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano. E muita gente pode falar agora: mas isso foi escrito por Paulo aos Gálatas, naquela época não. Esse texto, ele é atemporal, ele calha perfeitamente com os nossos dias. O que é que está acontecendo hoje? Pelo esforço humano, as pessoas estão querendo agradar a Deus. Por sacrifícios, né? É dízimo, é oferta, é a compra do cimento da casa própria, a compra do óleo ungido, a fogueira santa. E tudo, absolutamente tudo, tem o dinheiro. E esqueceram completamente o texto em que o Senhor Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar a outro. Portanto, não podeis servir a Deus e a Mamon. Sabemos que Mamon é o Deus, com D minúsculo, Deus do dinheiro, né? Então, tudo que é pertinente a essa prática da teologia da prosperidade não provém do Pai Celestial. Não vem do Pai. Vem literalmente de Satanás. Creiam no que eu estou dizendo. Também creiam se quiserem. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus, ele está voltando. Agora, eu sei que vocês ouvem isso desde quando o receberam e se tornaram cristãos. Mas agora é fato. Porque os sinais que estão em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, em Apocalipse, já estão 90% cumpridos. Os sinais que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos que aconteceriam antes da sua vinda gloriosa, buscar a sua verdadeira igreja, que somos nós, não é edificação de parede, que é a igreja de Jesus, não é denominação placar A, B ou C, não é, né? Não sejam tolos, parem de ser enganados pelo inimigo. Está muito próximo a volta dele. Então, se vocês quiserem absorver o que o Espírito Santo fala, dar ouvidos à voz do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Se não, vocês vão arcar com as consequências. Vocês vão arcar com as consequências. E digo, não são boas essas consequências. São péssimas, tristes, dolorosas, sofrimento. Não tem segunda chance, irmãos. Acordem, não tem segunda chance. Continuando. É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada, né? Eu acho engraçado que, olha só, nós sabemos do sacrifício que Paulo fez, o que ele passou, o que Pedro passou, Estevão que foi morto apedrejado, os outros apóstolos que foram mortos de maneira terrível, cruel, né? Os mártires cristãos que eram jogados na arena para serem alimento de leões, eram mortos empalados vivos, colocados nas ruas e tocado fogo em seu corpo ainda vivos para servir de iluminação nas ruas de Roma. A gente sabe de tudo isso, sabe da questão da Inquisição
promovida pela seita católica, que matou mais de 100 milhões de pessoas, e nós não temos a menor consideração com esses irmãos, que deram seu sangue, literalmente, para defender o evangelho da verdade, o evangelho do reino dos céus, que Cristo pregou para nós, através do seu Espírito Santo. Eles morreram em vão, eles sofreram em vão. Vocês não se envergonham de estarem seguindo uma doutrina de homens, doutrina errada, herética, distorcida, satânica? Eu creio que vocês nem pensam nisso. O sangue que foi derramado ao longo desses 2013 anos. Eu acho que vocês não pensam nisso porque vocês sequer têm temor do próprio Senhor, do próprio Pai. Porque se tivesse um pouco de temor no coração de vocês, vocês não fariam um terço do que vocês fazem com o Evangelho, crendo nesses lobos disfarçados de ovelha, cães gulosos, insaciáveis. Está lá Isaías 56, 11. Esses pastores que distorcem o Evangelho para terem lucro sobre lucro são cães gulosos. E o que é que diz em Apocalipse? Que os cães não vão entrar no reino dos céus. Não são cães cachorro, não. Não está falando de cães canino, da espécie canina, não, de 4 patas, que faz au au. Não, não é isso não. São aqueles cães gulosos, pastores insaciáveis. São homens cegos que nada sabem. Então, eu acho que vocês não lembram e não têm nenhuma gratidão a esses mártires, nossos irmãos que morreram literalmente por amor em defesa ao Evangelho verdadeiro. Continuando o texto. Aquele que vos dá o seu Espírito e quem realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra? Quem faz o paralítico andar, o morto ressuscitar, quem faz o cego enxergar, é o poder do Espírito Santo através da fé ou é obra da lei? É tão claro, irmãos. É por isso que eu vou tornar a dizer novamente, outra vez, de novo. Vou ser bem redundante. Vocês são desobedientes. Muito desobedientes. Porque o texto é claro, muito claro. Os fatos são mais claros ainda. E vocês continuam dando dízimo, ostentando a vida de pastores inescrupulosos e desonestos, que não se preocupam com a salvação da alma de vocês. Não se preocupam, mas não se preocupam mesmo. De 100%, eu diria que 10 ou 5% são verdadeiros. O resto é tudo charlatanismo. São os falsos profetas e os falsos pastores e os falsos mestres, que está relatado não só pelo Senhor Jesus, como também em 2 de Pedro. Leiam lá 2 de Pedro, capítulo 2. Pedro fazendo uma profecia, Pedro fazendo uma dissertação profética do que está acontecendo nos dias de hoje em alta escala. Vem acontecendo desde lá, desde aquela época que tem falsos mestres e falsos pastores. Mas acontece que hoje nós estamos no ápice dessa escala. Nós estamos no nível final, né? E eu vou ler para vocês, antes de encerrar aqui, o que é que vai acontecer com esses pastores e com aqueles que os seguem. Tá? Vamos lá. Agora eu vou pular e vou ler o versículo 7. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. Desculpa aí o barulho que passou, é um carro aí de sono. Os filhos de Abraão não são judeus, são os filhos da fé. Não são judeus que vivem pela lei, pela Torá. Se eles querem viver pela Torá, querem ser judeus, ótimo, fiquem com a Torá. Eles fiquem com a Torá. Eu não tenho aqui a menor pretensão de converter pelo Espírito nenhum judeu, mesmo porque os remanescentes judeus que se converterão a Jesus Cristo e serão salvos, já estão escolhidos. Quem sou eu? Não sou ninguém, sou uma serva apenas. Mas nós não temos que nos misturar com a Torá. Vocês sabiam que os judeus não aceitam o Evangelho? Vocês sabiam que os judeus não aceitam Jesus Cristo como Filho de Deus?
Vocês sabiam que os judeus creem que Moisés é maior do que Jesus? Então o que é que nós queremos com a lei deles? Aliás, vou dar um recado aqui para os judeus verdadeiros, não os falsos, porque tem muito judeu falso aí na internet se dizendo que é judeu, mas não é judeu, coisíssima nenhuma. Mas os judeus sérios, ortodoxos, racídicos, os judeus mesmo, vocês não se envergonham de ver os pastores fazendo essa lambança com o dízimo e não dizem nada? Porque o dízimo nunca foi dinheiro e vocês sabem disso. Quer dizer que vocês permitem que os pastores das igrejas evangélicas fiquem fazendo essa lambança, cobrando dinheiro e dizendo que é dízimo, né? Vocês não se envergonham, não? Ou estão todos na mesma panela maçônica? Pensa nisso, hein? Vamos pensar nisso aí. Nós, os irmãos, pensem nisso. Vamos lá. Então eu vou ler o versículo 10 agora. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Você sabe quantos mandamentos são no livro da lei? Mais de 600. Quem não pratica um, diz a palavra, cometeu pecado sobre todos. Ok? Agora eu vou pular aqui do capítulo 3 para o capítulo 5 e ler, para encerrar aqui, o versículo 4 do capítulo 5 do livro dos Gálatas. Nós, né? Paulo está falando nós, cristãos, que vos justificais por meio da lei, estáis separado de Cristo, caíste da graça. Que coisa horrível. A pessoa saber que está... Quer dizer, quem não sabia, saiba agora, né, irmãos? Vocês que querem continuar praticando o dízimo, guardando o sábado e outras leis judaicas que foram incutidas na graça através de homens inescrupulosos, cães gulosos, que querem não tão somente agradar a si próprios. Vocês que estão praticando a lei estão separados de Cristo, caídos da graça. Que notícia maravilhosa, hein, irmãos? Que coisa linda. Vocês estão separados de Cristo. Querem voltar a estar unidos com Cristo? Vou falar daqui a pouco disso. Mas eu quero ler aqui, versículo 8 do capítulo 1. Não, peraí. Acho que é 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Aqui. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, o versículo 8 diz assim. Eu estou aqui lendo a versão King James, tá? Na King James diz assim: E quanto a vós, vou ler o 7. E quanto a vós que sois atribulados, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor Jesus se revelar do céu, com os seus anjos poderosos em meio das chamas flamejantes. Ou seja, nós que somos tribulados por conta do Evangelho, nós que passamos tribulações porque somos verdadeiros, porque tememos a Deus, porque amamos ao Senhor Jesus e proclamamos o Evangelho do Reino dos Céus pelo poder do Espírito Santo, seremos, né, Jesus revelar, teremos alívio, né? Teremos um alívio, bem como a nós, assim como o Senhor Jesus se revela no céu com seus anjos poderosos. Porém, aqueles que estão praticando a lei, né? Aqueles que estão desobedecendo ao Evangelho do Reino dos Céus, aqueles que estão desobedecendo a voz do Espírito Santo e contendendo e o entristecendo, Ele, Pai, punirá os que não conhecem a Deus e os que não são submissos ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Na tradução da Ferreira de Almeida, diz assim: com labareda de fogo punirá aos que não conhecem a Deus, ou seja, o pessoal do mundo, né? E aqueles que desobedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que vai acontecer com todos vocês que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos,
que são nada mais, nada menos do que frequentadores de denominação, e essas denominações se transformaram em clubes sociais, os quais você precisa pagar para participar, né? É isso que vai acontecer com vocês. Se vocês não acordarem, se arrependerem, colocarem seus joelhos no chão, pedirem ao Senhor perdão e buscarem dele, serem cheios do seu Santo Espírito para andarem segundo a reta justiça do Evangelho do Reino dos Céus, em amor, em paciência, em fé, em fraternidade, em piedade, em caridade, desenvolvendo e praticando os frutos do Espírito Santo. É isso que vai acontecer. Não vai ter outra coisa acontecer. Então, vou terminando aqui esse vídeo e dizendo a vocês, meus irmãos, que eu oro ao Senhor e desejo do fundo do meu coração que vocês se arrependam verdadeiramente. Orem, vão buscar de Deus, vão buscar somente do Espírito Santo dele e vocês vão ter a resposta. Orem mesmo. Cuidado, muito cuidado, porque o Senhor Jesus está voltando. Os sinais estão cumpridos. E mais do que de repente, como um abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja verdadeira se dará. E os que ficarem não terão outra chance. Se o seu pastor está lhe ensinando que você vai ter outra chance, morrer por Jesus, ser degolado, tal, ele tem uma má interpretação escatológica dos livros proféticos apocalípticos. Não creia, vocês não terão outra chance. O Senhor Jesus virá arrebatar a igreja dele uma vez só. E está chegando a hora. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, comecem a dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e até uma outra oportunidade.